Seleção balanceadora é um tipo especial de seleção que acaba por manter a variabilidade. Geralmente a seleção natural, ela reduz ou pelo menos deixa igual a variabilidade. Esse é um tipo de seleção que mantém a variabilidade. Para exemplificar isso aqui, vamos entender o que acontece com os casos de anemia falciforme, malária, lá na África. Como assim anemia, malária? Qual que é a relação, senhor? Olha só, vamos pensar. Primeiro, anemia falciforme é uma doença genética. Quem é azão é normal, tá? Por quê? Porque todas as suas hemoglobinas dentro das hemácias, isso aqui é para ser uma hemácia, são hemoglobinas normais, hemoglobinas A. Quem é azinho tem anemia falciforme, ou seja, essas pessoas só têm hemoglobinas alteradas, que a gente chama de hemoglobina S, tá? Esse cara aqui geralmente morre de anemia falciforme, especialmente se está num lugar que não tem muito tratamento. Azão-azinho. Quem é azão-azinho tem mais ou menos metade das hemoglobinas da normal e a outra metade das hemoglobinas da falciforme, da anormal. Esse cara tem o que a gente chama de traço falcêmico. O que é isso aí desse traço falcêmico? Para entender, na anemia falciforme, o que acontece? Quando esse cara, o cara que tem anemia falciforme, é submetido a lugares em que há uma redução dos níveis de O2, quando acontece isso, a hemácia desse cara, ela se transforma em uma hemácia falciforme com muita facilidade. Essa hemácia falciforme não transporta bem oxigênio, entope vasos sanguíneos e gera crises no cara que tem anemia falciforme, que, dependendo do grau da crise, pode levar ele à morte. Certo? Então esse é um aspecto muito importante aqui para a gente entender a nossa explicação. Ok? Quem tem traço falcêmico precisa ser submetido a uma quantidade de oxigênio reduzida muito maior para que algumas hemácias suas se transformem em falciformes. Ou seja, quem tem traço falcêmico muito mais dificilmente vai ter algum sintoma de anemia falciforme. Por isso a gente considera que o alelozão é dominante, entendeu? Na maioria dos casos. Quando é que isso aqui acontece? Quando o cara viaja para altitudes elevadas, vai escalar o Everest. Daí lá o cara que tem azão-azinho pode ter algum problema. Se não, é vida normal, o cara é azão-azinho, nem sabe que morre de outra coisa sem saber que tinha isso. Tá? Muito bem. O que acontece lá na África? Lá na África, a frequência do aleloazinho, ela é alta, tá? É o lugar do mundo que mais tem o aleloazinho. O que não faz sentido, né? Não é para esse aleloazinho ter uma frequência alta, porque, quando ele ocorre em dose dupla, ele gera uma doença letal, uma doença que mata pessoas. E a alta frequência que esse alelo, que não é adaptativo, tem a ver com uma outra doença chamada de malária. Malária? Como assim? O que acontece? Quem é azão pode tranquilamente pegar malária. Lembrando que malária é uma doença causada por um protozoário, e esse protozoário ele entra dentro da nossa hemácia para se multiplicar, depois explodindo ela. Quem é azão pega a malária. O que acontece? Quem é azão-azinho, é imune à malária. O que significa ser imune à malária? Quando o cara que é azão-azinho é picado pelo mosquito anófeles, que transmite a malária. O protozoário plasmodium, que é o causador da malária, entra dentro da hemácia do cara. O que acontece? Esse protozoário começa a consumir o oxigênio que tem aqui dentro dessa hemácia. E com níveis de oxigênio muito baixos dentro da hemácia,
ela falciformiza. E com uma hemácia falciformizada, o protozoário, que era para estar aqui, não consegue sobreviver e morre. E aí o que tu tem que se dar conta? Quando um mosquito anófelis te pica, entra meia dúzia de protozoário. Claro, não é meia dúzia, é força de expressão, mas entra só alguns. Então, e tu tem milhões de hemácias. Então, quando entra alguns protozoários no heterozigoto, algumas hemácias do heterozigoto, ao serem infectadas por esse protozoário, falciformizam, porque ele consome muito oxigênio, só que daí ele morre. E se ele morre, ele não vai fazer filhos. E se ele não vai fazer filhos, só essa meia dúzia de hemácias aí é que vai ficar comprometida. Moral da história, quem é imune tem traço falcêmico, pega o protozoário plasmodium, só que como o protozoário plasmodium não consegue se reproduzir nessas hemácias aqui, o que acaba acontecendo? Essa pessoa não tem os sintomas. E a mesma coisa acontece para quem é azinho. Também vai ser imune à malária. Só que o que acontece? Quem é azinho corre risco de morrer de anemia falciforme. Quem é azão corre risco de morrer de malária. Agora, quem é heterozigoto não morre nem de malária, porque é imune, nem de anemia falciforme, porque quem é azinho é praticamente normal. O que eu estou querendo te dizer, então, com isso? É que desses 3 genótipos que eu estou mostrando para vocês aqui, esse genótipo aqui, o heterozigoto, é o mais adaptativo. E qual que é a consequência genética desse genótipo ser o mais adaptativo? Em lugares da África que tem incidência do protozoário da malária, o melhor é ser azão-azinho. Entendeu? O que mais tem é gente azão-azinho. Logo, o cruzamento entre azão-azinho versus azão-azinho, nesse lugar, ele é super alto. E qual que é a consequência disso? Vocês sabem bem, né? O cruzamento entre heterozigotos tem 25% de chances de gerar um indivíduo que tem anemia falciforme. Esse é o motivo pelo qual a incidência de anemia falciforme na África é tão alta. Esse é o motivo pelo qual a incidência de anemia falciforme em afrodescendentes é muito alta, porque lá de onde eles vêm a frequência desse alelo é maior por causa desse fenômeno aqui. Então, nesse caso, o que você está vendo? O heterozigoto é o fenótipo, é o genótipo mais adaptativo. Isso é um exemplo de seleção balanceadora. Seleção balanceadora, por exemplo, pode ser a seleção do heterozigoto. É quando o genótipo heterozigoto é mais adaptativo em relação aos 2 homozigotos. Com o heterozigoto sendo o mais adaptativo, sendo aquele que sobrevive e deixa mais descendentes, o alelo azão nunca vai sumir. O alelo azinho nunca vai sumir. E como o alelo azinho nunca vai sumir, e várias vezes vai ter esse cruzamento, a chance de nascer pessoas com anemia falciforme nesse lugar é maior. Por exemplo, quando tem anemia falciforme nos Estados Unidos, o que é mais comum acontecer? Na população negra. Quando tem anemia falciforme no Brasil? Na população negra. Porque como a população negra descende muitas vezes desses locais da África que rola essa seleção balanceadora, aí é natural que muitas das pessoas que vêm da África para cá eventualmente sejam heterozigotas ou até azinho, podendo então aumentar a probabilidade de ter anemia falciforme. Então essa seleção jamais vai acabar com o alelo azinho, nem jamais vai acabar com o alelo azão, porque o heterozigoto é o selecionado. Por isso que ela mantém a variabilidade, certo? Ela nem aumenta nem diminui a variabilidade genética, ela mantém.